Boa tarde. Que bom podermos estar aqui juntos. Hoje nós estamos com um sério problema na nossa rua. Tem acho que um campeonato de bicicleta com barulho tá horrível aqui. Boa tarde, Fábio. Oi, John. Seja bem-vindo para o nosso estudo de hoje. Mas aqui não sei como é que a gente vai dar prosseguimento aqui. Tá complicado. Tá complicado. O barulho tá ruim, tá difícil, o som. Essa é a situação do nosso ao vivo, né? Consequências, a gente depende do ambiente local. Bom, só um minutinho aqui. Já estamos. Não vai ser fácil. Não sei se está atrapalhando vocês, mas está impossível aqui conviver. Oi, John. Tá difícil o barulho, né? Será que nós vamos dar prosseguimentos? Oi, Angélica. Nossa, tá difícil aqui, gente. Vocês não têm ideia do, da situação. Nós até atrasamos um pouco em razão desse barulho. Ver se eu acho que um campeonato daquelas bicicletas com motor está deixando a nossa vida difícil. Mas vamos fazer nossas orações, tentar melhorar. Se não der, a gente faz uma parte do estudo, cumpre uma parte do nosso encontro, faz a nossa egrégora de energia do estudo de hoje e remete uma parte para a aula que vem. Bom, agradecendo a presença de todos, a espiritualidade amiga que se une conosco no dia de hoje, eu vou ler o Evangelho e depois você faz oração, tudo bem, John? Ok? Eu abri o Evangelho no capítulo 18. Será dado àquele que tem na instrução dos Espíritos e disse, aproximando de seus discípulos, disseram-lhe, por que eles falas em parábolas? Jesus lhe respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábola, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergareis com vossos olhos, mas não vereis. Essa é uma boa passagem que nos remete a tentar entender a nossa vida e saber que todas as mensagens divinas não são para o nosso entendimento. Nem sempre. Tudo aquilo que nós buscamos é o que é melhor para nós. Hoje ainda eu ouvi uma mensagem que dizia da Maís Braga dizendo a gente tem por hábito achar que a pessoa no decorrer da sua vida ela vai ter cada vez mais sucesso e não percebe que nem sempre é esse o plano encarnatório. Quando a gente tem a humildade de compreender que o plano encarnatório é um plano muito maior que o nosso, que os planos de Deus se ampliam, aí a gente passa a ter, aceitar a nossa vida e viver melhor. John, você faz nossa oração? Eu vou tentar fazer. Bom, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir. Gente, nós estamos com muita dificuldade aqui. O barulho está insuportável e isso está tirando o time do John. Eu vou fazer a oração, vou ler o texto e é capaz que a gente tenha que interromper a aula porque está difícil. Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Vamos fazer a oração e vamos junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Quem sabe assim seja melhor para você, John. Boa tarde. O áudio fica bom assim? Ou não? Uhum. Fica bom. Então, nós estamos hoje começando o capítulo 13. Vamos fazer abordagem de psicografia. E hoje o tema da aula é a psicografia indireta. Certo? É o item 152 e nós estamos no encontro 42. Acho que ainda não marcamos aqui. O que diz para nós sobre psicografia indireta? A ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente que as outras, pois que apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos, que foram trivialmente chamados de mesas falantes. E já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente quanto os homens o fazem entre si, e pelos mesmos meios, a escrita e a fala. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar mais materialmente a intervenção de um poder oculto e de deixar traços que podem ser conservados, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas, munidas de um lápis. Eis a seguir sua disposição. Eu vou dar continuidade para a gente comentar junto. Dissemos que a pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou objeto qualquer. Tomemos o lugar da mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou de vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se, no fundo dessa cesta, colocarmos um lápis solidamente atado, com a ponta de fora para baixo, e se a mantivermos bem equilibrada sobre a ponta do lápis, colocada sobre uma folha de papel, e pusermos os dedos sobre as bordas das cestas, essa se movimentará. Porém, em lugar de girar, ela levará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar ora traços significados, ora caracteres de escritas. Se um espírito for evocado e quiser se comunicar, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, mas em palavras escritas. O movimento das cestas não é mais automático, como o das mesas girantes. Torna-se inteligente. Nessa disposição, o lápis, ao chegar na extremidade da linha, não retoma para começar outra, continua circularmente, de tal maneira que a linha da escrita forma uma espiral. É preciso girar várias vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita assim obtida nem sempre é muito legível, já que as palavras não são separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir o papel e lápis por lousa e giz. Designaremos essa cesta com o nome de cesta peão. A cesta pode ser substituída por uma caixa de papelão, semelhante às caixas de drágeas, pondo-se o lápis em forma de eixo, como o jogo de um peão mesmo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, primeiro falando sobre a evolução. A psicografia, então, ela vem substituir os barulhos das comunicações através de pancadas. E ele nos mostra que essa é a primeira forma de comunicação que aconteceu na interlocução com o plano espiritual. E ainda ele diz assim, a vantagem da escrita é que ela permanece do que a vantagem do diálogo, né? E ela poderia aqui, no lugar de mesas falantes, que eram aquelas mesas que davam as batidas, podemos nos comunicar tão fácil e rapidamente quanto os homens. Então ele enaltece aqui a evolução do processo de comunicação com o plano espiritual. Inicialmente, sai da condição de pancada e vem para a psicografia. Nós precisamos entender que hoje, para nós, a psicografia direta é o hábito. Não se tem todo esse aparato desenhado aqui das cestas em peão. E ele relata como é que eram essas cestas. Porque hoje os médiuns conseguem se doar e se entregar para a comunicação em que os espíritos, depois nós vamos estudar, eles fazem as escritas nas mãos dos médiuns, como foi toda a comunicação
registrada em livros por Chico Xavier. Gente, hoje aqui está tão ruim de barulho. Mas vamos lá. Fala, John. Eu vou falar rapidinho. Eu quero saber se meu áudio tá bom, porque eu tô bem abafado aqui. Dá para ouvir bem? Melhorou. Tá, eu vou tentar. Aqui, nesse item, quando ele fala que a escrita era facilmente decifrada pelos médiums, tá difícil. A gente precisa tomar um certo cuidado com a história da interpretação pessoal do médium. Lembrando que Kardec ele fez experimentações e fez muita ciência, né? Ele pesquisou bastante, experimentou, observou antes de tirar qualquer conclusão. E quando é colocado essa história aqui de que os médiuns decifravam facilmente o que estava escrito, né? Por uma espécie de intuição, a gente precisa ter o cuidado de não observar com um olhar estreito, né? Porque tudo o que foi colocado na codificação, ele foi colocado através de muita pesquisa, de muito estudo. Realmente foi feita a codificação, né? Porque foi trazido em palavras aquilo que os espíritos haviam escrito a partir das psicografias. E não foi um trabalho de um dia para o outro, né? E também foi tomado todo o cuidado para que houvesse, para que não tenha sido trazido o sentimento, o desejo do médium, a interpretação do médium. E é isso que a gente fala, até foi na aula passada que a gente falou sobre isso. Hoje em dia as psicografias são feitas com a doação do médium, mas é imprescindível todas as pessoas que vão receber uma psicografia tomar determinado cuidado para que, quando você receber uma psicografia, você saber qual é a conduta de vida daquele médium que está trazendo aquela mensagem, né? Porque se a gente não tomar determinados cuidados, a gente cai nas paixões, digamos assim, né? Porque tem muitos médiums que não fazem psicografias reais, psicografias mecânicas, como se diz. Faz simplesmente um auxílio espiritual escrito para uma pessoa. Agora, quando a gente fala de psicografia mesmo, é aquela psicografia que vem uma mensagem mais concreta, com detalhes mais concretos, ou sim como um auxílio espiritual, só que dependendo da conduta do médium, a gente pode ter ali uma interpretação muito pessoal com o viés do médium do que do espírito. Então, isso é importante prestar atenção nisso. Quando ela é, nesse caso, indireta, né? Agora, quando é manual, é diferente. Valeu o seu alerta, né? Porque, como ele diz, a forma de comunicação em espiral permite que as interpretações na leitura sejam muito particulares e podem contaminar. Bom, esse era o tipo da sexta-pão. Nós estávamos ouvindo sexta-peão. O que era? Ele explicou todo o processo, que foram as primeiras mecanizações trazidas da interlocução com o plano espiritual. Agora ele vem trazendo para nós outros. Vários outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo objetivo. O mais cômodo que chamaremos de cesta de bico. Então, ele está saindo daquela estrutura toda da cesta e está vindo para uma cesta de bico, que consiste em adaptar a cesta a uma haste de madeira inclinada, saindo de 10 a 15 centímetros de um lado, na posição de mastro da proa de um navio, por um buraco feito na extremidade inferior dessa haste, ou do seu bico. Introduz um lápis comprido bastante para que a ponta repousa sobre o papel. Estando o médium com os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de que a escrita em geral é mais legível. As palavras são separadas, as linhas não são mais em espiral, mas contínuas como na escrita comum, e o médium pode facilmente levar o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como escrevêssemos à mão. Então vamos lá.
O que ele está dizendo ali? Vou pegar o evangelho como se fosse a cesta, eles colocavam aqui e seguravam, e aqui iam um lápis, e seguravam essa situação, o lápis que estava na ponta tinha liberdade de correr no papel e escrever, certo? Essa é a cesta de bico. Concorda, John? Então, é o segundo processo. Primeiro a cesta espiral, depois a cesta de bico. E a próxima é a inteligência que age, item 155. O que disse aqui? É a Roberta, né? Isso mesmo, né, John? Porque muitas pessoas têm o sonho de receber uma psicografia. Isso continua. As pessoas sempre. A ideia de ter uma informação do plano espiritual com cuidado para satisfazer uma ambição encarnada. Porque a gente sempre busca, quer nas adivinhações, ter informação que facilite e resolva a nossa vida aqui. A grande maioria, desculpa. Bom, vamos lá. 155. A inteligência que age se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, então naquele processo, o lápis faz espontaneamente o movimento para virá-la. Se quer voltar uma passagem precedente na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faríamos com o dedo, e depois a sublinha. Se o espírito quer se dirigir a um dos assistentes, a haste aponta para ele. Para abreviar, expressa frequentemente as palavras sim e não pelos mesmos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se quer expressar cólera e impaciência, bate repetidamente a ponta do lápis, muitas vezes até quebrar. Isso chama para mim, e aí eu vou dizer que é uma interpretação que eu tenho, que ao usar instrumentos para essa comunicação, para essa produção gráfica, né? Porque quando eu estou fazendo uma psicografia em que eu tenho a transformação de palavras no papel, eu estou fazendo uma comunicação com grafias. E o médium consegue doar energia, que nós estudamos que toda comunicação precisa do ectoplasma, da energia do médium. E o espírito tem essas atitudes, o que é isso? Ele consegue materializar. Nós estudamos nas mesas falantes que para acontecer aquele barulho, o espírito ele consegue pegar na mesa para fazer essas viradas. E aqui nada mais é, eles encontraram uma engenhoca, de forma que o espírito conseguia pegar na tal da cesta e fazer isso. E quando ele estava bravo, ele batia, ou quando ele precisava sim, ele fazia sim, e não, ele fazia não, usando códigos encarnados para se comunicar. Então, é o embrião da psicografia em que há uma conexão na própria mão do médium. Algum comentário, John? Eu vou fazer um comentário rapidinho. Pessoal, quando a gente estudou ali sobre a... Deixa eu lembrar o nome, acho que foi a pneumatofonia, não, pneumatografia. Quando a gente estudou sobre a pneumatografia, eu fiz um comentário sobre a pneumatografia que aconteceu, né, para trazer as leis mosaicas, ali, a materialização. E aqui, quando se trata dessa parte aqui, na época de Kardec, às vezes as pessoas falavam assim, o lápis está bravo, né, o lápis está encolerizado. Por quê? Porque o espírito transmitia para o lápis o sentimento, né, do sim, do não, da raiva, inclusive de emoções. Os espíritos contam que tinha momentos que materializava-se no lápis como uma lágrima, né, como se fosse uma lágrima, que era o espírito passando o sentimento através da psicografia. E também, utilizando, como a mãe falou ali, utilizando o gesto conhecido aqui, né? E os espíritos contam que no início, né, dos tempos, no Homo sapiens, Homo erectus, na época dos homens das cavernas, digamos assim, muitas comunicações espirituais eram feitas da mesma forma, da mesma maneira, né? Através de pneumatografias e psicografias
feitas, tanto manual quanto semi-indireta ou semi-mecânica, como diz também, nas pinturas rupestres, nas pinturas antigas, para fazer essa comunicação de ensinar as pessoas a como você lidar com as situações que vindouras, né? Então, eu achei só interessante trazer esse olhar, porque a gente fala assim, porque foi Kardec que inventou o espiritismo, né? Não, ele codificou, né? Na realidade, ele decodificou, né? Ele tirou um código ainda intrínseco nas coisas e trouxe para nós em palavras, em explicações, em atitudes. E isso é uma coisa que vem desde sempre, desde os primórdios dos tempos. Pronto. Eu quero mostrar aqui só para vocês algo que eu achei na internet para mostrar. Olha, essa é a cesta com o centro. E a cesta de bico é essa aqui. Então, aqui, ó, o médium fica com a mão e aqui a ponta da caneta em que eu estava falando que o espírito pega aqui e faz esse desenho. Na verdade, ele só tem uma distância entre o médium e a manifestação do espírito aqui no papel, certo? Pela psicografia, mas é uma materialização, ok? Bom, vamos lá. Item 155, então. A inteligência que age se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim do... Aqui, esse aqui que eu já estava falando, como é que já li, desculpa. É o 156. Ali eu estava falando, ele mostrou como é que havia aquela história do espírito pega e faz o sinal de sim e o sinal de não, ou que ele, a ponto de quebrar a ponta do lápis quando estava colorizado. E chama a atenção que um espírito se comunicando encolerizado, para a gente ver como quem está no plano espiritual não tem ainda, que comunica, nem sempre tem as virtudes todas superando os nossos sentimentos mais inferiores, a ponto daquele espírito que está se manifestando ainda poder ser tomado pela cólera. É uma boa informação para a gente processar e tentar entender. Que é isso, John? Item 156. Em lugar da cesta, então, algumas pessoas se servem de uma mesinha feita para isso, e com 12 a 15 centímetros de comprimento, 12 a 15 centímetros é isso aqui assim, mais ou menos, certo? Ó. Por 5 ou 6 de altura, tendo 3 pés, um dos quais leva um lápis e outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim, para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, retangular ou oval, fazendo-se em uma das bordas um furo oblíquo para colocar o lápis. Quando posta para escrever, a prancheta fica inclinada e apoia um dos seus lados sobre o papel. O lado colocado sobre o papel algumas vezes é guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Entenda-se de resto que todos esses dispositivos nada têm de absoluto, o mais cômodo é o melhor. Com esses aparatos, quase sempre é preciso que haja 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda pessoa seja dotada de faculdade mediúnica. Ela serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Veja o que nós temos aqui. Todo o aparato criado pelo homem, tentando encontrar situações para que a comunicação acontecesse, era porque não se imaginava a psicografia feita direta pelo médium. Então, ele nos mostrou aqui toda a evolução da mesa que batia, primeiro das batidas, a comunicação pela batida, depois a comunicação criando situações das mesas que faziam sim ou não, e depois um aparato em que punha, como ele disse, dado a criação de qualquer um, de colocar o lápis aqui numa ponta e outra ponta criar de uma forma que isso ficasse flexível para correr na mesa e poder o espírito pegar essa ponta de lápis e escrever.
Era uma forma de disponibilizar o lápis para o espírito. Certo? Então, nós terminamos aqui a descrição de todos os aparatos que foram a evolução utilizados para o processo de psicografia. Gente, eu vou ter que pedir. Vamos ter que interromper. A situação aqui de barulho está tão grande, tão desconfortável. Eu peço desculpa a quem está conosco, mas eu estou com medo que daqui a pouco o John tenha uma crise maior. O barulho está muito ruim, está insuportável. E ele pode, quando aumenta muito, ele pode ter uma convulsão. Então, eu vou pedir perdão a vocês, desculpa, pedir para a espiritualidade que nos ilumine. Nós estamos sendo intuídos a encerrar a aula de hoje, antes da hora. Vou fazer com vocês uma oração de agradecimento, de perdão, e encerrarmos para seguir na próxima aula, aula 43, ok? Que a espiritualidade amiga nos intua da melhor forma, nos proteja durante a semana. Gratidão por todos que tiraram a disponibilidade de estar conosco, e com o coração cheio de alegria, nós terminamos esse encontro, mesmo pequeno, mas temos certeza que por algum motivo isso acontece. Sabemos que isso é da maneira que o Pai nos intui e nos encaminha. Com o coração cheio de alegria, eu desejo a todos um ótimo final de sábado, e amanhã tenho certeza que nós vamos encontrar um lugar melhor para fazer o Evangelho sem ter essa interferência externa. Um beijo no coração e até amanhã no nosso Evangelho. Tchau, tchau.